fala muito em autocontenção. Meu medo sobre tudo isso é que o Supremo, jogado nas cordas, comece a ter, digamos, autocontenção demais, o self-restraint demais. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Existem algumas teorias pelas quais o legislativo não deveria ser controlado naquilo que ele faz sobre leis, o mínimo de jurisdição possível. Meu medo é que há um determinado momento que o legislativo faça uma lei de anistia e o Supremo, exatamente por autocontenção, querer dizer esse é um problema de vocês. E assim por diante. Então começa a se fazer muitas leis pelas quais o Supremo autocontido já não quer intervir. Isto é o que ficou para mim de preocupante nas entrelinhas do que disse o ministro. O self-restraint é bom, mas ele tem uma linha muito tênue entre a supremacia do legislativo e aquilo que deve ser o controle jurisdicional de constitucionalidade para evitar qualquer arranhão, digamos, na própria Constituição da legalidade do país. Há um determinado momento em que, se você tiver autocontenção demais, o legislativo passa leis que não passariam em tempos de não contenção. Claro. Isso entende? É isso que me preocupa. Perfeito. Por trás. A ideia é boa, né? Código de conduta, volta para a caixinha, mas tem aí uma tentativa de constranger para que o Supremo se omita também, eventualmente, né? Já está contra as cordas, né, meu Claro, querido? E cada claro. vez, porque aí você cria o fato, o outro está contra as cordas. Quanto mais você cria fatos, ele tem que intervir. Chega no momento em que a corda está esticada e o desgaste institucional do Supremo fica tão grande que ele se encolhe. E aí é o seguinte: isso é bom na Inglaterra, isso é bom em Portugal, isso é bom na Alemanha. Agora, porque na Alemanha já não foi, porque teve um momento que a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, teve que jogar pesado. Nos Estados Unidos, por exemplo, se nós pegarmos, vou dar um pequeno exemplo aqui disso. Os Estados Unidos foi a Suprema Corte que salvou e que instituiu essa questão do antirracismo. Aqueles que falam mal dos tribunais não leem o que falam, por exemplo, a Corte Warren, quando o caso Brother Education, daquela questão nos colégios que eram separados, mas iguais, etc., aquela coisa toda, os ônibus que só sentavam na parte de trás, os negros, isso é 1960 e poucos, meus queridos. É E ontem nos isso. anos. E aí vem uma questão fundamental para entender o que é self-restraint e o que não é self-restraint, disso que se trata. Veja, em 1929, 30, 31, etc., etc., naquele crise grande que está nos Estados Unidos, o Roosevelt, então, vai fazer políticas de welfare state, porque ele precisa meter o Estado nisso, porque o mundo tinha quebrado, os Estados Unidos tinha quebrado, e ele precisa fazer, e o que acontece? A Suprema Corte começa a boicotar os, os os projetos. Do New Isso Deal. gera uma grande confusão, de cento e tantos dias de paralisação. O Roosevelt, inclusive, ameaçou de aumentar o número de ministros da corte. Aí 2 se aposentaram, ele começou a conseguir passar os seus projetos. Veja a importância de uma corte que pode parar o país ou o desenvolvimento ou pode incentivar. Veja o caso do racismo, veja tudo isso, veja o caso do New Deal. E veja o caso de 1803, onde tudo isso começou, no caso Marbury versus Madison. Gente, quando a gente trata desse assunto, nós temos que ter em mente o processo histórico. Para podermos falar sobre ativismo, não ativismo, as pessoas falam como se essas palavras caíssem do céu.
se elas não tivessem raízes históricas, sabe? Entende? Então, é disso. Então, hoje, uma cultura prêt-à-porter que nós temos, as pessoas não leem mais de 15 linhas, realmente, aí fica difícil. Uhum, perfeito. E tem o lavajatismo sempre à espreita também, né? As viúvas, todas ali, Não, querendo eu ter acho que o seu Lava centro. Jato, lá na USP, eu tenho que recuperar aquele discurso que eu fiz na USP quando, há uns 3, 4 anos atrás. A USP fez um evento e eu fiz o encerramento. E eu disse lá, preste atenção, a Lava Jato não morreu. Olha para fora da janela. Uhum, uhum. Estão Exato. todos aí. Perfeito. É isso aí. Todos aí. Os mesmos personagens. Os Aliás, é o mesmos seguinte, atores. né? Ah, Aí é que está. E aí tem um pouco assim, né, do neo-udenismo, né? Eu tenho dito assim, brincando, os neo-udenistas, né, de plantão, que são os neo-lavajatistas ou os velhos lavajatistas, mas hoje vestindo roupas novas, aí eu digo que pelo menos a UDN tinha uma banda de música que se chamava, né? E era sofisticada, né? é. Hoje, os neo-udenistas são sertanejos universitários. Até nisso, até nisso, Até nisso pioramos, é verdade. Você tinha o até nisso, Lacerda. É isso. verdade. O Lacerda era o tradutor de Shakespeare. Era brilhante, brilhante. O gênio do mal, brilhante. Aí você tem o Girão, É. O Sóstenes, tá o entendendo? Aí Nicolas. é É. disso. Aí você quer falar em quê? Em self-restraint, não sei o quê, enfim. Então, presta atenção nisso que eu disse antes. Dos dois lados. Do modo que, se o governo perder, o poder vai se instalar de forma absolutista, praticamente. Pelo parlamento e o executivo. Se o governo ganhar, vai ser amordaçado pelo legislativo. E o judiciário vai entrar nesse processo de extremo sofrimento com um Senado absolutamente hostil. Eu estou lendo o que se desenha por aí. Meus amigos, chamam-me Pode responder rapidinho algumas perguntas, professor? bem ligeirinho. Bem ligeiro. Rodrigo PR mandou: no código de ética do Fachin vai constar vedação ao ahá, uhu, Fachin é nosso? E se o Toffoli tiver certo, né, professor? Tá bem. E se ele tiver certo? Tem mais um aqui, só rapidinho aqui. Gente, mandem superchats. Agradecer aqui ao Rodrigo PR também. O Lênio, quando os financiadores da dissonância cognitiva do gado serão denunciados? Ninguém entende essas blindagens de financiadores, Ibanez e Moro. Esse é o mistério da fé, né? É um problema bem brasileiro. E faz parte desse zeitgeist aí. Isso é mais ou menos como você querer processar um pastor por charlatanismo. Muito difícil.